Meu nome é Alexandre Orion, sou um artista visual. Eu comecei a pintar nas ruas em 91, entre 91 e 92. Já andava de skate, né? Já tinha os amigos todos na rua, muitos amigos pichadores, uma grande influência da cultura hip hop, né? Do rap, e aí essa entrada pelo universo do grafite. Era moleque de tudo, tinha 13 anos de idade. Eu estava em busca de liberdade, de transgressão, então tinha esse exercício, sabe? De encontrar algo para fazer que pudesse expressar tudo que eu tinha na minha cabeça aos 13 anos de idade, como se eu tivesse muita coisa para expressar aos 13 anos de idade. E foi curioso, porque, por um lado, eu descobri que o grafite era cheio de regras. Então, quando eu entrei para esse universo, eu descobri que as pessoas estavam limitadas, assim. Você tinha que fazer de um determinado jeito, tinha que usar uma determinada técnica, tinha uma lógica de repetição para você ser reconhecido na cidade. Todas as coisas que me desagradaram de cara, assim. E, ao mesmo tempo, teve também um embate muito grande com a cidade, porque apesar de estar andando de skate, apesar de estar o tempo todo na rua, essa coisa dos 13 anos de idade, achar que tem muito para expressar e, de repente, vivenciando a rua com mais frequência, perceber que a cidade tinha muito mais coisa para dizer do que eu mesmo, entendeu? Ou seja, usar a cidade como suporte para as minhas ideias infantis já era um embate, já era algo conflituoso, assim. E eu diria que dos 13 anos de idade, ou seja, de 90 até 2000, o que eu estava fazendo na cidade era um experimento. Então, tinha vezes que eu saía e encontrava um morador de rua e retratava ele na minha pintura. Na outra, eu ia brincar com uma rachadura que estava na parede. Então, eu achava uma parede para pintar, tinha umas rachaduras, eu brincava com essas rachaduras. Mas o lance é que eu estava sempre olhando para a cidade. E estava também muito incomodado com a ideia do grafite parecer uma tela pendurada na parede, sabe? Essa coisa de você pré-concebe, eu vou sair, hoje eu vou pintar, eu estou com uma ideia de pintar alguma coisa. Aí eu vou lá e penduro essa minha pintura na cidade e esqueço o que está em torno. Então eu acho que eu usei esses anos um pouco como uma experiência, como um aprendizado nesse embate com a cidade. E aí em 2000 eu começo o meu projeto chamado Metabiótica, que é um projeto no qual eu escolho lugares da cidade, em virtude de uma ideia que eu tenho, né? Ou muitas vezes o contrário, eu olho um lugar da cidade e penso aqui tal ideia funcionaria. E o que eu fazia era basicamente o seguinte, eu pintava a parede desses lugares e depois esperava com a câmera pela interação das pessoas. Sem nenhum tipo de direção, sem nenhum tipo de pose, sem nada, entendeu? Eu esperava realmente escondido muitas vezes, por uma interação espontânea das pessoas com aquela pintura. Então eu comecei ali em 2001, em 2004 ele foi exposto na Pinacoteca. Toda ação é política quando ela está no espaço público. Então, não quero desmerecer esse fato, mas me incomodava essa estaticidade do grafite, essa falta de interação do grafite com a cidade. E no projeto Metabiótica eu consegui resolver isso, né? Porque eu fazia a pintura e depois esperava que as pessoas interagissem com ela. E registrava isso em foto. Me incomodava a maneira como a fotografia era usada pela mídia para te convencer de ideologias, né? Também muito usada até hoje na publicidade, como maneira de te convencer a comprar. Então, o projeto Metabiótica, ao mesmo tempo que ele sanava esse meu incômodo com a maneira como o grafite acontece na cidade, né, muitas vezes destacado da realidade da cidade, ele resolvia isso para mim, mas também tinha uma questão de discutir a própria fotografia, porque eu lembro na Pinacoteca, quando eu andava pelos corredores da exposição, e eu ouvia as pessoas falando, não, isso é Photoshop, isso é pós-produção, ele desenhou depois. Então, na época, até hoje isso tem menos, isso acontece menos, porque eu acho que já se tornou algo comum. Mas na época as pessoas questionavam muito a maneira como aquela imagem tinha sido produzida. E era uma das intenções do projeto, porque era tudo verdadeiro, não tinha nenhum tipo de direção, não tinha nenhum tipo de pose, toda a interação que você vê nas imagens é espontânea. No entanto, o resultado sugere algum tipo de montagem, sabe? Você fica perguntando, como é que esse negócio foi feito e tal. Então, eu acho que a construção da imagem midiática que a gente recebe, não só a que tem efeito ideológico e político, mas também a que tem efeito erótico, pornográfico, seja lá qual for, ela conduz a gente a um tipo de imaginário que é irreal, né? Então, o projeto Metabiótica ele também fala desse lugar, entendeu? Ele também fala dessa imagem que foi produzida tendo tudo como verdade, sendo tudo espontâneo, e que, no entanto, te dá um resultado que você questiona a maneira como ele foi feito, né? É muito interessante quando você está na rua
e nessa posição do que seria o artista, porque eu acho que isso também é subjetivo, né? Esse termo, essa ideia de arte. Mas quando você está de costas, disse que a rua é um lugar perigoso. E aí você vai trabalhar numa parede e você fica de costas para a rua, né? Para o mundo. Você está só olhando para a parede e nunca me aconteceu nada, né? Então, assim, a cidade não é tão perigosa quanto se diz. E o que é mais interessante é que nessa escolha de estar vulnerável na cidade, as pessoas se sentem à vontade de interagir contigo. Então, muitas vezes, se você estiver pintando, alguém passa e fala, por que você não faz um pássaro? Sabe? Tipo, a galera está super à vontade de chegar e te interpelar e dizer, faça um pássaro, faz outra coisa, ou até de parar e falar, não gostei, entendeu? Não tem acontecido muito mais, porque eu acho que meu trabalho, eu me norteio muito a pensar o que é importante coletivamente. Não quer dizer que eu vá sempre acertar, e não quer dizer também que eu vá fazer isso de maneira delicada, eu muitas vezes sou muito provocativo com minha obra, mas eu acho que eu busco um sentido que fale do coletivo. Já que eu estou usando o espaço público, eu quero usar esse espaço de uma maneira que valha para a maioria das pessoas, entendeu? Eu tento pôr no meu trabalho um pensamento, ainda que crítico e provocativo, mas que ajude a gente a pensar em temas importantes, entendeu? A curar feridas, talvez, importantes da cidade. O projeto Metabiótica, ele também pensa, cada imagem é um conto urbano. Então, é um projeto que tem um lado crítico, mas também tem um lado poético. E cada imagem, ela tem uma historinha, uma anedota urbana. Então, por mais que eu tivesse em mente algum tipo de interação, ela nunca é tão boa, a que eu imaginava, ela nunca era tão boa quanto a que a realidade propunha. Né? Então, a realidade é muito mais fantástica do que a própria ficção. E aí tem situações, por exemplo, do menino correndo, eu escolhi um ponto de ônibus em que muitas crianças passavam por ele, porque era o caminho de escola infantil. Então, eu sabia que muita criança ia passar ali. Só que essa criança passa com uma mochila preta. E aí, se vocês olharem na imagem, a sensação que você tem é de que o monstro está pegando a criança. A mochila parece o braço da figura pintada sobrepondo a criança. Coisa que, se eu fosse dirigir, eu jamais pensaria, entendeu? Então, assim, é certo que eu queria crianças, mas eu jamais pensaria em pôr uma mochila para criar esse efeito. Então, o projeto ele tem essa coisa entre realidade e ficção que é muito interessante. Em 2014, eles inauguraram alguns túneis na cidade. Esses túneis tinham as paredes amarelas, né? São paredes de chapa metálica perfurada, que tem um efeito acústico, né? Então, esse metal perfurado tem essa função. E quando inaugurados, os túneis eram super amarelinhos, né? As paredes muito amarelas. Hoje eu sei te dizer que passaram 3 ou 4 meses e as paredes que eram amarelas tinham ficado pretas. Então eu desci uma noite no túnel e aí eu dei 10 passos, a boca já estava seca, você tinha um corrimão lá dentro com 2 dedos de fuligem sobreposta. Então era um corrimão, você imagina um corrimão cilíndrico e você com uma piramidezinha de poluição depositada no corrimão cilíndrico. Mesmo com os carros passando a 70 por hora e criando vácuo e tudo mais, aquilo ali estagnado, aquela poluição por todo lado. E aí eu percebi que eu podia, simplesmente passando o dedo na parede, desenhar o que eu quisesse, escrever o que eu quisesse. Mesmo estando na rua com muita frequência, entrar no túnel e ver aquilo daquela maneira, essa descoberta, vamos dizer assim, ela era pavorosa, entendeu? Porque a única coisa que diferencia o túnel das calçadas que a gente tem por aí, é que na calçada chove e no túnel não, né? Então aquela poluição que eu estava vendo dentro do túnel, ela está sendo despejada o tempo todo no ar, por aí. Aquilo a gente respira realmente. E foi chocante para mim. E aí eu decidi fazer a intervenção Ossário, que é parte de um projeto maior chamado Espólio. O que eu fiz? Eu desci apenas com panos, claro, máscara, óculos, coberto, protegido, luva, mas eu desci com panos limpos e eu ia limpando, eu ia esfregando esses tecidos na parede para limpar seletivamente. Então, conforme eu limpava, eu desenhava crânios, só simplesmente removendo a fuligem que já estava lá. Eu chamo de um sítio arqueológico do futuro, né? Era uma escavação de um certo futuro que a gente está construindo, né? Tinha uma ideia também que era imaginar que o túnel foi construído exclusivamente para os carros, então os pedestres não são bem-vindos nos túneis, né? Claro, tem uma passarela lateral que é de emergência, mas o pedestre não é bem-vindo lá, tem placa de proibido pedestre, né? E isso também era outra coisa que me assustava. Então eu quis desenhar o rosto humano lá dentro. E eu desenhei o rosto humano, que é o rosto que iguala a nós todos, né? Que é o crânio, que é a representação da morte mesmo. Essa fuligem eu coletei, né? Então toda vez que eu limpava, esses panos iam ficando totalmente encardidos, eu jogava eles num balde. E essa fuligem eu levei de volta para o estúdio. Lavei esses panos, esperei a fuligem decantar, tirei o excesso de água, a água evaporou, eu fiquei com um pó preto, que virava uma massa. Com esse pó preto eu pintei murais.
Então, esse é o projeto Espólio, né, que começa com ossário, depois você vai ter o que eu chamo de poluição sobre muro, que é exatamente essa matéria reorganizada na forma de pintura. E eu gosto de pensar nisso, porque na primeira etapa eu trabalho em negativo, removendo. Na segunda etapa eu trabalho por adição, né, eu trabalho positivamente, pegando essa mesma fuligem e usando ela como pigmento. E aí eu pintei grandes murais, alguns em usinas, sabe? Alguns também em lugares, usinas termoelétricas, que queimam combustível para produzir energia elétrica. Eu consegui abrir espaço para esses murais em lugares bastante icônicos, bastante emblemáticos, assim. Na primeira madrugada de intervenção, 4 carros da polícia pararam, sabe? Interditando completamente o túnel. Então eram 2 vias, né? 2 faixas, 2 carros em cada faixa, os caras descem armados. O que é isso e tal? E eu sempre dizia, estou limpando, né? Eu tinha os paninhos na mão, paninho branco, eu levantava a mão e dizia, estou limpando, estou limpando. E foram sucessivas abordagens, porque se algum motorista passava com o seu carro e via, chamava a polícia era obrigada a atender a ocorrência, né? Se a polícia por acaso passava e também via o que estava acontecendo, um cara todo de preto, com capuz preto, desenhando no túnel, a polícia parava. Eu trabalhava geralmente da meia-noite às 8 horas da manhã, ou das 11 às 7, eram 8 horas por noite, mas sempre do começo da madrugada até amanhã do dia seguinte. Que era o horário de menos trânsito também, era o horário mais confortável de estar lá dentro. E por madrugada eram 7 abordagens, entre Polícia Civil, Polícia Metropolitana, Militar e CET. Mas aí tinha muitas situações engraçadas com o passar do tempo, porque teve situações do policial descer com a arma na mão e falar, estou limpando, e eles se olharem, e aí um policial pega a arma e arrasta na parede, desenha na parede com a arma, olha para os outros, aí todos riem, entram no carro e vão embora. Teve também situações que a polícia já tinha passado uma vez, aí passava a dar uma buzinadinha e cumprimentava. Sabe? Mas foi muito impressionante, porque eu sabia exatamente o que eu queria fazer, eu desenhava cada crânio manualmente, os crânios tinham uma dimensão, sei lá, 40 por 20 centímetros, e o túnel tinha 600 metros de comprimento. E o trabalho era um trabalho de formiga, ou seja, um crânio depois do outro e assim por diante, né? Então vai fazendo, vai fazendo. Eu trabalhei ao longo de 17 madrugadas e consegui fazer 300 metros de extensão desse túnel. E aí a prefeitura aparece para lavar o túnel, entendeu? Então, depois de 17 madrugadas limpando e de várias abordagens da polícia que eram ineficazes, né? Porque na lógica da limpeza não havia crime, a polícia vinha e tinha que ir embora. E aí, depois de 17 madrugadas trabalhando, a prefeitura aparece com um caminhão-pipa e tal e lava o túnel. Ironicamente, eles lavam metade do túnel, que era exatamente o que eu tinha feito a intervenção. Então, se naquela madrugada metade do túnel era coberta de crânios, a outra metade estava coberta de poluição, na 18ª madrugada você tinha metade do túnel amarelinho, limpinho, e a outra metade continuava suja. Eu achei muito desaforo que o Estado com E maiúsculo tivesse se posto a esse papel de só apagar a intervenção, e eu continuei fazendo. E aí todos os túneis da cidade foram limpos, né? Não só aquele, mas todos os outros viram um jogo de gato e rato, e todos os túneis foram lavados. Eu estava fazendo uma denúncia sobre a poluição, no final eu comecei a discutir também, de alguma maneira, o que era o crime da pichação, ou o que era o crime vandalismo, porque a lei mudou. Hoje você tem poluição ambiental, né, configurada como crime de pintura, por exemplo. Uma pichação pode ser considerada poluição ambiental. Na época isso não existia. Então a depredação, o vandalismo, ele estava na ideia de você aplicar tinta sobre uma superfície, fosse ela pública ou privada. E ali eu estava discutindo exatamente isso, qual era o limite do crime, né? E para a prefeitura aquela pilha de milhares de crânios não interessava, né? Não era bem-vinda. E eles lavaram exatamente porque não era uma mensagem agradável de se ter na cidade. Ironicamente, eles fazem um crime de censura, né? Ou seja, o trabalho termina com censura do poder público. Né? Na verdade, eu pensei nessa série Espólio, porque espólio tem aquele espólio judicial, né, que é o que você toma, é uma espécie de herança, né, mas que também pode ser um fardo, né, que também pode ser um peso. E eu acho que a maneira como a gente tem se relacionado com o mundo, ela deixa para as futuras gerações um legado, um espólio bastante pesado de carregar. Eu fiz, né, então, ossário, em que eu limpava a fuligem dos túneis para desenhar os crânios. Fiz as pinturas que eu chamo de poluição sobre muro, que são murais gigantes pintados com a fuligem.
E a polografia foi uma necessidade, uma intenção de fazer uma captação direta do que saía do escapamento. Então, eu construí uma estrutura metálica. Foi um processo de 4 anos, tá? Porque a ideia parece muito mais simples do que ela é. Eu quis usar o escapamento e a fuligem que saía dele e captar ela direto num método de impressão. É uma ideia que, de verdade, parecia bastante simples. Mas executar ela levou 4 anos, por causa do balanço do caminhão, por causa da chuva, por causa do calor também, que essa fumaça, essa fuligem sai dali muito quente. Mas, enfim, criei uma estrutura metálica, com uma chapa também metálica vazada, através da qual a fuligem é impressa num tecido que eu ponho atrás, que eu procuro pôr algodão orgânico. Então, a polografia é uma série que eu chamo de poluição sobre algodão orgânico. E, na verdade, ela é impressa direto no escapamento do caminhão, ao longo de 7 dias. Mas dá para ser menos, dá para ser bem menos que isso. Eu faço crânios também, né, nos escapamentos. E depois, é interessante porque essa é uma obra que eu uso a mecânica da cidade para produzi-la, né? Então, ela não é uma obra como as outras que ela vai para a cidade. Ela não é uma obra que você vê na cidade. Ela é uma obra produzida a partir da mecânica da cidade. Eu simplesmente uso a mecânica da cidade e essa obra é uma obra indoor, né? Uma obra que vai para a galeria e tal. E eu pus uma moldurana dourada ela para ficar algo bastante existencial, né? É um crânio que vira de costas para você. São 8 posições de um crânio e é um crânio virando de costas. Mas sim, o mundo do grafite mudou muito, porque hoje quem era grafiteiro e é transgressor e legal, de alguma maneira, hoje está avalizado como artista. E o universo da pichação não vejo como uma grande mudança. Acho que as pessoas sempre se incomodaram muito com a pichação. Acho que elas seguem se incomodando da mesma maneira. Mas a pichação ela é mais fascinante, na minha visão, justamente pelo número de regras que ela tem. Porque você tem um batalhão de moleques, na maioria menores de idade, uma galera de periferia, galera com né, baixa condição social, baixa renda. E movida por essa regra desse universo, essa turma está ocupando a cidade de um jeito muito impressionante, com uma caligrafia que tem uma unidade, que é uma das regras da pichação. Mas é interessante você pensar que não tem um mentor, né? Não tem um presidente da pichação que determina quais são as regras, não tem o judiciário, não tem esse poder. Né? Imaginar que ainda que para a maior parte da população seja violento e ilegível, a forma de violência dessa galera está nesse lugar. Então, se o cara decidiu ser violento, ele não vai ser violento fisicamente, ele não vai te pegar na rua e te bater. A violência dele é estética. Eu acho que São Paulo merece essa coroa de espinhos, sabe? Acho que São Paulo é uma cidade bastante violenta em vários níveis. A própria ideia do carro é muito violenta. E acho que a pichação é uma resposta a isso. Acho um universo muito interessante. A política, as decisões em relação ao que fazer com a pichação podem estar mudando em algum nível, mas não mudaram tanto. Ao mesmo tempo, tem sim uma ironia que a pichação já entrou para a Bienal, já estive expondo na Fundação Cartier, né, a minha própria obra, junto com o filme Picho, do João Weiner, que eu sou o diretor de arte, que é um filme que fala da pichação. Então, a pichação também tem esse dilema, né? E eu tenho uma série que eu chamo de Lampunist, que eu pensei esse nome porque é uma maneira crítica, uma palavra em inglês, porque tem a ver com a origem do grafite e tal. Mas eu faço uma homenagem à pichação fazendo pichações em neon. Né? Então, eu peguei neon e transformei a pichação, que é algo sombrio e tal, sem fazer nenhum tipo de concessão estética, ou seja, se você não lê a pichação, você também não vai ler o neon, né, os que eu produzi, mas eu ponho palavras como observador contemple bem, quase tudo é beleza rupestre, essa é uma das intervenções. Tem uma outra que é violento fora, dentro decora, que eu fiz dentro do pavilhão da Bienal durante a SP Art, que eram essas pichações em luminosos, né? E fiz também uma série, são também luminosos, em que eu coloquei, fiz também sem nenhum tipo de concessão estética, o bombe é aquela letra de grafite que é redondinha, vocês devem ver muito em porta de aço. Eu fiz essas mesmas letras e escrevi naif, escrevi kit, escrevi palavras que se referem a estéticas e a conceitos que são do universo das artes, para falar um pouco desse lado também que está entre o marginal e o institucional, entendeu? Então, por que eu fiz luminosos? A gente passa na rua e tem as logomarcas dos bancos, dos postos de gasolina, né, das instituições todas. E a gente tem isso que é considerado marginal, que está nas portas de aço, mas que já é fashion. Então, todos nós aqui sabemos que o grafite é fashion, está na roupa, está em tudo. E o que eu faço é essa ponte, eu crio um híbrido. Eu pego a técnica usada nas logomarcas, que a gente vê pela cidade, com a estética daquilo que está nas portas de aço, que em teoria é ilegal, é marginal, junto as duas, só que aí as palavras que eu apresento são palavras como naif, kit, tem essa ironia.
Uma vez me entrevistaram e perguntaram, a pauta era essa, né? E tinha outros artistas importantes, inclusive consagrados. E aí, quando você decidiu ser artista, e eu fui o único do vídeo todo, pelo menos dos que entraram, a dizer, eu não decidi ser artista, vocês disseram que eu era artista, entendeu? Quando eu desenhava na escola, diziam que eu era artista. Eu não escolhi ser artista. Não há, tudo bem que hoje isso possa ser uma carreira para mim, mas é uma coisa também incômoda, sabe? Porque carreira tem que virar dinheiro, né? Não necessariamente as coisas que te dão prazer e alegria. Aliás, na maioria das vezes as coisas que te dão prazer e alegria não estão associadas a dinheiro. É importante você ter repertório e técnica nas artes, ou era técnica. Porque desde a arte contemporânea, desde Marcel Duchamp, não é mais importante você saber técnica em arte. Sabe? Você não precisa pintar como Da Vinci para ser considerado um artista mais. Você pode ter um pouco de repertório da história da arte para pensar a arte? Pode, mas também não gosto. Eu prefiro uma arte mais visceral. Então, é nesse sentido que eu digo, eu não sei se eu escolhi ser artista. Sim, eu estudei artes. Mas eu estudei porque era uma propensão, porque era algo que eu gostava de fazer. Mas isso não quer dizer que eu tenha me formado artista ali, entendeu? Minha primeira exposição eu fiz no meio da faculdade. Eu não tinha terminado a faculdade de artes quando eu expus na Pinacoteca. Mas é só isso, essa coisa do cargo, de você dizer, do seu currículo, de você dizer, eu sou artista porque eu estudei artes, eu não sei se eu gosto dessa ideia. Acho que outras profissões podem ser melhores para a formação de alguém. Acho que um artista, ele é um artista por questões muito mais viscerais do que... Eu não estou querendo nem só me colocar nisso, estou dizendo, se vocês acharem que eu sou um artista, e se eu estou aqui por esse motivo, eu fico grato. Mas não sei se eu quero esse fardo também, entendeu? Porque, de fato, viver de arte não é nada fácil. Especialmente quando você põe muita crítica no seu trabalho. O que eu acho que acontece no mundo da arte hoje é que ele é um universo muito hermético, vocês sabem disso. Vocês vão nas exposições e tem muita coisa que você olha e você simplesmente não entende, ou você entende qualquer coisa, porque às vezes o negócio está tão fechado em si que pode não ser nada ou pode ser tudo, né? Isso eu acho um grande problema. Eu tento com o meu trabalho comunicar coisas, entende? Mas, de novo, não é que eu fiz uma escolha na minha vida, eu vou ser artista. Eu não fiz essa escolha. Na verdade, minha família estava apavorada com a possibilidade disso acontecer. Entendeu? Acho que é um pânico que você vai ter. Meu filho desenha incrivelmente bem. Né? As minhas tatuagens são todas do meu filho. Todas não, mas a grande maioria. Tipo, cara, que problema, sabe? Será que se eu bater ele vira designer, entendeu? Tipo, é preocupante, meu. Eu acho que você vai fazer a melhor arte quando você não estiver preocupado com ela. Meu artista favorito é o Van Gogh. Morreu louco, sem vender uma obra. O irmão mentiu comprar uma obra dele, para ver se ele não se matava, não adiantou, entendeu? Tipo, eu acho que as grandes obras de arte, elas são feitas com muito sangue, muito suor, sabe? Elas não são feitas, muita paixão, muito suor, muito sangue, elas não são feitas na lógica de, peraí, deixa eu fazer uma obra de arte, entendeu? Você não vai fazer uma obra de arte porque você acordou e se espreguiçou e falou, deixa eu fazer uma obra de arte. Isso não é uma obra de arte, entende? Porque a obra de arte, ela é o quê? Ela é o que vai te trazer remuneração, porque você, afinal de contas, é um artista. Então, você está fazendo um produto, você não está fazendo uma obra de arte. Agora, uma obra de arte não pode ser um produto, é por isso que eu te digo, é uma discussão filosófica gigantesca. Só que eu acho que se você pensa, hoje em dia, que para ser artista você tem que viver de arte, então, portanto, se você vai produzir uma obra de arte, você tem que ganhar dinheiro com ela, certo? E aí você já está cerceado, porque para ganhar dinheiro com ela, ela precisa vender, né? Ou ter um patrocinador, ou... Então, é um campo um pouco minado, sabe? Eu acho que as grandes obras de arte, elas existem porque elas têm uma força, elas têm um discurso, né? E não porque elas dão sustento para o artista, entende? Ou porque elas valem alguma coisa financeiramente, né? Eu não gosto do mundo da arte como ele se apresenta hoje para mim, não gosto. Acho que a medida da obra de arte, o valor dela não está no dinheiro também, no quanto ela custa. E tampouco eu vou valorizar uma obra de arte porque ela deu sustento para o artista. Talvez a grande obra de arte faça do artista um frustrado e fracassado. A minha necessidade de me comunicar é o que me move. Eu tenho uma ideia, eu tenho um pensamento, eu acho que algumas coisas não estão indo bem, ou acho que algumas coisas são realmente muito bonitas, eu tento materializá-las na forma de imagem, seja num mural gigantesco, seja numa obra de 40 por 40 centímetros feita no escapamento de um caminhão, entendeu? O meu projeto mais recente são pinturas, aí eu resgatei a pintura, pincel e tal, e fiz são peças recortadas em PVC expandido, que são como GIF, sabe esse GIF que a gente vê hoje o tempo todo no celular, né, que está na internet o tempo todo, essas imagens em movimento, como se eu tivesse decupado essas imagens. Então, tem uma obra que é um abraço, e esse abraço acontecendo, sabe? Esse abraço decupado. Mas porque eu acho que a nossa relação com a imagem está tão voraz, está tão rápida, está tão efêmera, que eu acho que isso não é muito saudável, sabe? Para o humano, assim.
Então essa série eu fiz com essa preocupação de discutir o digital e essas imagens em movimento decupadas, e usei nelas um verde tipo chroma key, tipo verde de estúdio de televisão, e esse verde fala dessa ausência que você pode preencher com alguma outra coisa, né? Então ele é como um fantasma ou como um cenário imaginário em que você pode mentalmente inserir qualquer elemento que você queira. Eu acho que a preocupação com o humano, uma certa observação do humano e do convívio humano, que a cidade mostra muito, está em toda a obra. Então, assim, no final, o que me movimentou o tempo todo a ir para a rua eram os encontros, né? E aí tem uma série de retratos que eu fiz, que são retratos de memória, que eu chamei de memo, né? E que eram retratos desses encontros da rua, como retratos imaginários, retratos feitos a partir da memória, mas mais retratos imaginários, que eram retratos que surgiam na medida em que eu ia pintando. E é uma série que eu chamei de memo, que são só retratos feitos com spray, inclusive. Fazia tempo que eu não pintava com spray, eu peguei um spray especial que tem uma textura muito particular e fiz esses retratos para essa série memo. Com a minha obra eu busco de alguma maneira, ainda que seja às vezes de um jeito duro e crítico, assim, mas abrir esse espaço afetivo, sabe, nas nossas relações, assim, de um olhar mais carinhoso sobre o outro, assim. Até quando você denuncia um erro, sabe, e fala da catástrofe por vir ou qualquer coisa assim, tem algo que sensibiliza, sabe? Acho que eu procuro esse lugar sensível, né?